Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e em Curiosidades sobre Cinema, desta vez eu vou lhes falar sobre como o cinema brasileiro consegue exercer influência no exterior. Aceitem o fato ou não, isso ajuda bastante. Claro que quem tem complexo de vira-lata não vai pensar assim, vai continuar com esse mundinho vivendo numa bolha. Bom, antes de prosseguir com o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem e compartilhem o vídeo. O cinema brasileiro é um ato de resistência e também afetividade. É uma formação de cidadania e valorização da cultura local. E eu fico muito feliz em ver que tem muitas leis de incentivo e botando mesmo para que os filmes nacionais sejam exibidos, cinema e outras mídias. Também mostra o comportamento de como é o povo brasileiro, colabora para o desenvolvimento do país, não somente do próprio país, mas também em outros meios culturais, e isso vai incluir o cinema. Tem bastante valorização no exterior, que conta a valorização, como eu já citei, reconhecimento e carimbo internacionais. E também ajuda a moldar a imagem do Brasil pelo exterior. E eu já falei outro dia que tem alguns cineastas que valorizam o cinema brasileiro, como Martin Scorsese, Bong Joon-ho, Jean-Pierre Jeunet e muitos outros que agora não dá para lembrar. O cinema brasileiro é uma vitrine da diversidade cultural e também uma ferramenta de reflexão social. O cinema brasileiro deu uma boa crescida e o cinema brasileiro também, pensa bem, ele é cinema de arte e é cinema de entretenimento. Obviamente que ele não vai estar no mesmo nível de Hollywood em termos de uma divulgação mundial e tanta fama, mas pensa bem, muitos filmes brasileiros são super famosos que estão a nível, não igual, mas assim de reconhecimento, de fama. Alguns filmes até parecem telenovelas em vez de filmes, mas a questão é que o cinema brasileiro tem muita coisa boa a oferecer. E não adianta a pessoa falar dizendo que cinema brasileiro não presta, que isso aí não presta. Outra coisa importante a ressaltar é que dá voz a um povo com um desenvolvimento muito baixo, mas também gera bastante empregos. Bem, é isso que eu tenho a dizer. O cinema brasileiro ele está conseguindo exercer uma grande influência no mundo, reconhecimento, premiações. E sabe o que eu acho interessante? E também fica até triste. Ainda tem muito mais estrangeiros valorizando o cinema brasileiro do que os próprios brasileiros. Agora vai ver se nos Estados Unidos eles têm complexo de vira-lata com os seus próprios filmes. Óbvio que não. É uma divulgação imensa, um marketing extra poderoso que não tem mesmo como comparar. Mas a questão é, cinema tem espaço para todos. Bem, isso que eu tenho a dizer sobre as informações sobre o cinema brasileiro e como exerce influência. Agora, as minhas opiniões. Uma coisa que eu quero assim ressaltar é que até um filme brasileiro chegou a ter um remake dos Estados Unidos, para os Estados Unidos. Dona Flor e seus dois maridos, aquela espécie de pornô chanchada, ganhou um remake, mas que não tem nada de pornô. É uma coisa assim mais comédia romântica, que é Meu Adorável Fantasma. Obviamente que não chega aos pés, apesar de eu não ter visto esse remake, é uma tentativa barata. E o cinema brasileiro também já fez remakes de até mesmo de próprios filmes brasileiros. E o cinema brasileiro está dando muito o que falar, então eu não tenho muito o que dizer. Eu só posso dizer uma coisa: o cinema brasileiro tem muita coisa boa a oferecer, muitas pessoas estão admirando. Cidade de Deus, Limite, O Alto da Compadecida, Central do Brasil, Deus e o Diabo na Terra do Sol e tantos outros filmes famosos fazendo sucesso no exterior. Bem, então é isso. Muito obrigado por assistirem. Encontro vocês no outro vídeo falando sobre cinema, em Curiosidades sobre Cinema. Até lá e que Deus abençoe vocês.